Vamos iniciar com a nossa metáfora desta manhã, que é a espada mágica. Existe uma história muito, mas muito antiga, do tempo dos cavaleiros em brilhantes armaduras. Sobre um jovem comum que estava com muito medo de testar suas habilidades com as armas, no torneio local. Certo dia, seus amigos quiseram pregar-lhe uma peça e lhe deram de presente uma espada, dizendo que tinha um poder mágico muito antigo. O homem que a empunhasse jamais seria derrotado no combate. Para a surpresa deles, o jovem correu para o torneio e pôs em uso o presente, ganhando todos os combates. Ninguém jamais vira tanta velocidade e ousadia numa espada. A cada torneio, a notícia de sua maestria se espalhava e não tardou a ser evocionado como o primeiro cavaleiro do reino. Por fim, achando que não faria mal nenhum, um dos seus amigos revelou a brincadeira, confessando que o instrumento que ele tinha em mãos não era mágico, era só uma espada comum. Imediatamente, o jovem cavaleiro foi dominado pelo terror. De pé, na extremidade da área do combate, as pernas tremeram, a respiração ficou presa, os dedos perderam a força, incapaz de continuar acreditando na espada. Ele já não acreditava também em si mesmo e nunca mais ele competiu. E aqui estamos falando de uma metáfora de um jovem, uma história que fala de algumas prisões emocionais que carregamos sem perceber. E ele acreditou o quê? Na espada. O amigo dele deu essa espada já falando, essa espada é uma espada mágica. Quem pegar essa espada, ninguém ganha ele, ninguém vence dele. E o que aconteceu? Esse jovem, ele acreditou. Ele venceu porque pela primeira vez ele acreditou que ele era capaz. Mas ele acreditou na espada. E por acreditar, né, que ele estava com algo muito poderoso nas mãos dele, ele não ia perder. Ele estava convicto. E aí o que aconteceu? Ele venceu realmente a batalha. Ele ficou em primeiro lugar, ele se destacou. A espada não mudou as habilidades desse rapaz. A espada não aumentou a força dele. A espada não lhe deu coragem. O que aconteceu com esse jovem? Ele silenciou temporariamente o medo e a insegurança que existia dentro dele. Quando ele acreditava possuir uma espada invencível, ele acessou o quê? A coragem, a ousadia, a confiança que sempre estivera dentro dele. Mas quando esse rapaz descobriu que a espada era algo comum, ele entregou-se novamente ao medo. Ele entregou à insegurança. E aqui eu vou falar, para levantar para vocês alguns pontos. E você pega a chave que cabe para você. A chave que vai te dar o acesso de sair de lugares e também vai te dar o acesso para você entrar em lugares. Muitas pessoas entregam o seu poder para algo externo. Então, muitas vezes, nós entregamos aquilo que nós temos dentro de nós, baseado em cenários e situações. Muitas vezes é em um relacionamento, ou é um cargo, ou um diploma, ou aprovação das pessoas, dinheiro, reconhecimento. E aí passam a acreditar que são capazes se tiver tudo isso. Então, se você estiver num relacionamento, você é capaz de ser feliz. Se você estiver com um bom cargo, você vai prosperar. E você começa a colocar a sua confiança em coisas externas.
A autoconfiança não depende da circunstância. Se sua confiança depende de algo externo, ela será frágil e instável. Por quê, mulheres? Porque tudo que está fora de nós está em transição. Até dentro de nós as coisas têm mudado através do autoconhecimento, através das oportunidades que você se abre. Imagina externamente. O medo não surgiu quando a verdade foi revelada. O medo sempre esteve ali dentro dele. A diferença é que a crença na espada era maior do que a crença do medo. Então ele acreditou que era sobre aquela espada. Então ele foi com toda a força, com toda a ousadia, até descobrir que na verdade não era sobre a espada, mas era sobre como ele estava vendo a situação e ele fez as coisas acontecer. Mas na mente dele, ele estava baseado, ancorado naquela espada. Mas, na verdade, ele estava despertando uma força, uma coragem que já tinha dentro dele. O verdadeiro combate acontece aonde, mulheres? Dentro da sua mente. Dentro de você. Porque antes de perder o torneio, o cavaleiro perdeu-se dentro de si. Antes dele perder o torneio, ele fraquejou dentro de si mesmo ao ouvir sobre aquela espada. E muitas vezes você pode estar esperando que uma espada mágica aí. Quando eu emagrecer, quando eu casar, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu me sentir pronta, quando alguém acreditar em mim. E assim, sabe, vai indo. Esse quando, ele nunca chega. Enquanto isso, você deixa de viver a vida que já poderia estar sendo construída hoje. Então, olhando para esta metáfora de hoje, qual que está sendo a sua âncora, né? Então, muitas vezes você tem oportunidades, mas você está assim, não, quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, eu vou ser uma milionária, né? Vocês já sabem disso, vocês são as primeiras que estão sabendo. E aí, muitas vezes, eu penso assim, nossa, quando eu for milionária, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Mas hoje eu posso fazer muitas coisas, mesmo não sendo uma milionária. Entende? Então, assim, o que você pode fazer hoje com aquilo que você tem? Mas você está colocando a sua confiança em coisas externas, em pessoas, em cenário. Agora, meninas, eu vou abrir para que você traga a sua contribuição, o que falou ao seu coração. Lembrando que não tem certo e errado, porque tem a sua história, tem a forma como você olha o cenário adverso da sua vida, tem as suas experiências. Cleusa maravilhosa, seja bem